Graça e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui nesse projeto EBD em sua casa, nesses dias de isolamento, nesses dias onde nós estamos passando por esta pandemia, mas crendo de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Esse projeto da EBD tem como livro base as cartas que Paulo escreve ao jovem Timóteo. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 17 e no verso 18. Nós temos como tema o sustento de membros da família cristã. Eu gosto muito da versão revista e corrigida. É uma versão mais antiga, mas é uma versão que é muito atual. Leamos os versos 17 e 18 do capítulo 5 de 1 Timóteo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. A nossa versão, a versão revista e atualizada, diz o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. A título de introdução, irmãos, nós sabemos que a igreja primitiva, ela não era ministrada ou administrada somente por um único pastor ou um único obreiro, mas sim por vários pastores, presbíteros e diáconos. Hoje, na maioria das igrejas, os presbíteros e os diáconos são leigos que exercem outras ocupações, mas que ajudam no trabalho da igreja. Normalmente, os membros da equipe pastoral são os únicos obreiros em tempo integral na igreja. Nestes dois versículos, Paulo reafirma a importância do sustento financeiro a esses homens e também às mulheres, esses oficiais da igreja que nos ensina, que nos governam, que têm a responsabilidade da administração da casa do Senhor. E Paulo ensina também dois princípios, principalmente dois princípios nesses dois versículos. O primeiro princípio, irmãos, que eu vejo é o princípio da estima e da honra. Ou seja, o sustento dado a esses homens e essas mulheres são uma forma de nós prestarmos honra, reconhecendo o valor da obra que fazem. Segundo Shedd, honra e honorário têm o mesmo sentido no grego. Significa mais do que respeito, inclui também uma ajuda oficial da igreja. Quando eu remunero, quando eu dou um sustento, assumo um sustento a esses homens, a essas mulheres que fazem a obra do Senhor, eu estou colocando eles sob um manto de honra e de estima. Segundo Hernandes Dias Lopes, Paulo também nesses dois versículos, ele reafirma a verdade dessa posição dos presbíteros e dos pastores.
Esses homens e essas mulheres, hoje, elas têm a função de presidir, ou seja, exercem liderança nas igrejas locais. Paulo também, irmãos, nos dá uma distinção entre os presbíteros, né? Alguns presidem, outros governam, outros administram, mas alguns se dedicam exclusivamente ao ministério do ensino. Ou seja, irmãos, Paulo cria nesses 2 versículos 2 tipos de presbíteros: os que governam, ou seja, ele fala os que presidem bem, que tinham a função de supervisionar o trabalho da congregação, e um outro tipo de presbítero, os que pregavam e ensinavam a palavra com esmero e fadiga. Paulo também, irmãos, ele mostra o sustento a esses homens e a essas mulheres. Naquela época da igreja primitiva, os presbíteros, que eram os anciãos, eles tinham dedicação exclusiva ao ministério e deveriam ser remunerados de forma digna para desempenhar o seu trabalho. Estes homens dedicavam-se à obra do Senhor em tempo integral e mereciam algum tipo de remuneração. Os que presidiam bem, e especialmente os que se esmeravam no ensino, deviam ser dignos de redobrados honorários. Tanto a lei do Antigo Testamento como Jesus enfatizam esse princípio de sustento dos obreiros. Aqueles que estão no ministério, irmãos, devem viver do ministério. A legitimidade do sustento dos pastores pelas igrejas é um princípio inquestionável de Paulo. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala lá para a igreja de Coríntios, no capítulo 9, no verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Embora Paulo tenha preferido não tirar vantagem do direito de ser sustentado, ele sempre defendia vigorosamente o direito dos apóstolos e seus assistentes de serem materialmente sustentados pela comunidade cristã. Ele ensinou às igrejas fundadas por ele que elas deveriam sustentar seus ministros, mas ele mesmo não quis ser sustentado desta forma. Ele escreve, ainda no capítulo 9 de 1 Coríntios, não usamos esse direito para não criarmos obstáculo ao Evangelho de Cristo. Nós sabemos que Paulo era fazedor de tendas, ou seja, ele trabalhava manualmente com as suas mãos, fazendo tendas. E quando ele escreve também a sua carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, do capítulo 3, verso 9, ele diz assim: não porque não tivéssemos esse direito, ou seja, o direito de sermos remunerados pela igreja, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para que vocês nos imitem. Ou seja, irmãos, Paulo, ele cria e ele pregava de que os presbíteros fiéis em seu trabalho, eles não deveriam ser apegados ao dinheiro. E nós vemos isso aí em Timóteo capítulo 3, nas qualificações, de que eles não poderiam ser avarentos, mas os presbíteros deveriam receber da igreja honra e honorários. Com isso, Paulo considera que os oficiais que trabalham na obra precisam ser honrados e precisam ser sustentados.
Da mesma forma que nos dias do Antigo Testamento, os sacerdotes eram sustentados a fim de que se dedicassem exclusivamente à lei do Senhor. Está registrado lá em 2 Crônicas, no capítulo 31, no verso 4. Também nos dias do Novo Testamento, os pastores devem ser sustentados para que possam dedicar-se à obra do Evangelho. Um outro princípio que eu vejo nesse texto, meus irmãos, é o princípio da generosidade. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Paulo, além de não exigir o sustento das igrejas, ele ainda ajudava a manter seus próprios auxiliares e pessoas necessitadas no seu trabalho. Esta conduta de Paulo justificou uma palavra do próprio Jesus, que não está registrada nos evangelhos, mas está registrada lá em Atos, capítulo 20 e 35. Mas bem-aventurado é dar do que receber. A ajuda aos necessitados levou Paulo a realizar uma grande coleta de donativos nas igrejas que fundou, que levou para os cristãos pobres de Jerusalém. Os dobrados honorários, por sua vez, quando fala esse texto, e esse texto diz isso, ele é um ato de generosidade e também de sacrifício da igreja em relação ao ministro, que doa inteiramente ao trabalho da pregação do Evangelho. Irmãos, quantos obreiros hoje, às vezes estão passando necessidades, porque às vezes nós estamos negligenciando esse princípio, e esses dois princípios, o princípio da estima, o princípio da honra e o princípio da generosidade. Nossa igreja é uma igreja generosa. Eu me lembro, irmãos, da história da nossa igreja, que eu sei de 96 para cá. E esta igreja é uma igreja que sempre foi generosa com obreiros. A nossa igreja tem sustentado, desde a sua fundação, vários obreiros no Distrito Federal, na Bahia, em Goiás, em Minas Gerais, no Ceará, em São Paulo e até na África. Sejamos generosos com aqueles que gastam suas vidas pelo Evangelho. Honremos nossos obreiros que vivem do Evangelho, que pregam e ensinam a palavra. A minha oração nesses dias é que o nosso Senhor derrame sobre a nossa igreja, sobre você, sobre a sua casa, bênçãos de suprimento, para que nós possamos, com esses princípios que nós aprendemos nesses dois versículos, a honrar, a estimar e a ser generosos. Que o Senhor nos abençoe com saúde, sabedoria e paz. Deus abençoe.